Se doeu, carrega que é teu. Não tem um ditado que diz assim? Queria falar sobre isso hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ever Donato, eu sou terapeuta holístico em Santa Catarina e esse é meu espaço de trazer as reflexões sobre as experiências vividas na área holística, sobre aquilo que eu aprendo, sobre aquilo que eu leio, assisto. É uma forma de compartilhar com todo e também contribuir de uma forma positiva com o universo, né? Mas antes disso, eu queria falar sobre Benedito. Esse mês de outubro é aniversário de São Benedito, mas não é desse Benedito que eu vou falar de um outro antes, que acho que os mais antigos, assim como eu, né, quando a gente aprontava, assim, a mãe dizia, mas será o Benedito? E ela estava se referindo, sem saber, né, que na época o presidente Getúlio Vargas precisava nomear um interventor para Minas Gerais, e não se sabia quem ele iria nomear, e um dos fortes candidatos era Benedito Valadares Ribeiro, que havia sido presidente de Belo Horizonte e era radialista, era um nome forte. Então, como demorou um tempo e fica aquela expectativa, então o jornal da época publicou, será o Benedito? E pegou, como pegam outras frases que muitas vezes se publica hoje, né? E não usavam isso habitualmente, assim. E sim, foi o Benedito, ele foi escolhido, foi governador, e tem inclusive um município em Minas com seu nome, que é Governador Valadares, né? Que é o Benedito. E o outro Benedito que eu estava falando, São Benedito é um santo católico que aparece, é um santo negro que aparece com uma criança no colo, e que faz aniversário no mês de outubro, né? E, bom, assim, meu ponto de vista, tá? Santos são títulos que os homens dão a outros homens, né? Mas somos todos seres infinitos, igualmente, né? E alguns de nós se destacam, de fato, por ter realizado atividades muito positivas em benefício de uma comunidade, em benefício de pessoas, né? E que foi o caso de Benedito. Benedito era lá na Itália, na região da Sicília, né? Mas quando se atribui o título de santo a alguém, isso é bem preocupante, porque na verdade ele é um espírito como nós, está reencarnando, né, experienciando emoções para poder levar essas informações para o seu espírito. E aí ele acaba muitas vezes imantado àquela situação, com dificuldade de sair dali. Então, melhor que não nos tornemos nenhum de nós santos, tá? Mas que façamos o bem sempre. Benedito, ele curava crianças. Benedito, ele havia sido uma criança muito pobre, como negro naquela região. Ele sofreu o que nós chamamos hoje de bullying, né? Naquela época, xingamento, enfim, tudo que podia. Alguém viu, um padre viu, não lembro quem agora na história, e disse, este ainda vai ser um grande homem. E trouxe ele para os frades da congregação franciscana. E ali ele cresceu, estudou, foi trabalhar na cozinha, daí por isso ele é intitulado o padroeiro dos cozinheiros, né? E eu tenho um restaurante, né? Por isso que sei disso. E ele fazia, além de preparar comida de todo o pessoal, ele acabava distribuindo para aquelas famílias mais pobres, e aí apareciam mães com crianças com fome, e ele ajudava a curar a criança, chegou a ressuscitar a criança, e ele conta-se que numa determinada procissão ele seguia tão conectado, segurando a cruz de Jesus, que num dado momento viram ele levitar. Mas enfim, assim, ó, todos nós temos este poder, o poder da cura, o poder da levitação, tantos outros. Só que estão muito apagados em nós, né? Porque a gente está muito desconectados da nossa essência. O que nos diferencia de Benedito, ou de São Benedito, como chamavam, né? A crença dele era extraordinária, a fé dele, né? Então, quando nós nos elevamos na fé, a gente também tem o poder da cura, né? Jesus, quando curava alguém, ele nunca dizia, pode seguir, eu te curei. Ele sempre dizia, vai em frente, a tua fé te curou, né? É a confiança, né? A nossa energia de confiança, de certeza, de convicção, que vai transformar nós mesmos, nosso mundo, nos ajudar a curar outros também, né?
Mas hoje a história que eu queria trazer para a nossa reflexão é uma história que aconteceu com numa das classes da nossa querida Débora Bick, né? Que é uma pessoa, ao meu ver, assim, extraordinária, né? Eu fiz classes de barra de Axis com ela, fiz o classe de fundamentos, tive a oportunidade de conviver alguns dias com ela, com o Samir, que é seu companheiro. E assim, se você passar 10 horas junto com eles, são 10 horas aprendendo, porque eles são incríveis. Mas numa das classes que eu não estive presente, foi a minha mulher, e a minha filha e a minha cunhada, e que fizeram classe de barras e de facelift com ela, né, que são aí as ferramentas do Access Consciousness. E numa dessas classes, uma das pessoas questionou, que como foi no sábado e no domingo, questionou no sábado que ela tinha muitas dores no corpo e queria saber do que era aquilo. Então a Débora fez as perguntas, né, e perguntou quanto tempo que ela sentia aquelas dores. Ela disse que fazia mais de 20 anos. Não tinha nenhuma causa aparente, era uma moça nova, né, uma jovem senhora, e sempre com aquelas dores. E outra coisa que ela perguntou também é que o relacionamento amoroso dela, ela já é casada há bastante tempo, mas não tinha a intimidade que ela desejava. Aí aconteceu que houve um processo no sábado lá, essa moça, então ela acabou vomitando, né, houve uma catarse muito forte ali. Mas no domingo apareceu a consciência sobre isso, né? A Débora perguntou para ela há quanto tempo ela sentia aquelas dores. Ela falou 20 anos. Há quanto tempo ela estava casada? Há 20 anos. E então a Débora perguntou o que foi que aconteceu há pouco mais de 20 anos, cerca de 23 anos atrás. Daí ela, na hora, lembrou-se: a morte do meu pai. E a Débora então lhe perguntou: então você carrega o seu pai no seu corpo energeticamente até hoje, e com isso você não consegue ter um casamento com intimidade com seu companheiro, e você carrega ainda todas as dores de seu pai? Então essa menina entrou numa catarse muito forte, um choro misturado com riso, e ela falava: pai, mas por que tu me abandonou? E ela falou tudo, ela conversou, né? Verbalizou para o pai tudo aquilo que ela sentia, a tristeza do pai ter abandonado e tudo mais. Ela recebeu da morte do pai. Com isso houve uma transformação muito grande, um salto de consciência ali, conseguiu libertar de seu corpo a energia do pai, né, ali presente. E outra moça que estava assistindo tudo isso era no domingo. Essa moça não tinha vindo no sábado, não sabia dessas questões. Então, no final do trabalho, ela perguntou para Débora se aquilo que ela tinha visto naquela menina, aquela manifestação de choro, com riso, com aquela explosão de emoções ali, se aquilo era encenação ou se era de verdade. E você veja, tudo aquilo que nos perturba de alguma forma no outro está em nós, né? Por isso que eu perguntei no início: se doeu, leva que é teu, né? Se aquilo tinha de alguma forma tirado a atenção, mexido com a atenção daquela menina, ao ponto dela vir perguntar se era verdadeiro ou não, é porque ali tinha alguma coisa, né? Então a Débora disse para ela: não, é que você não estava no sábado, você não soube que ela fez essas perguntas, e de fato ela teve uma grande transformação ali, recebendo do pai, né, da morte do pai, que até então não tinha aceitado. Mas já que você fez essa pergunta, como é que está a sua relação com seu pai e com seu marido? Então ela disse: eu casei há pouco, né? E a minha relação não está muito boa com meu marido. Eu tenho faltado com atenção a ele, faltado atenção ao casamento, porque eu estou cuidando do meu pai. Meu pai está doente com câncer,
Inclusive foi ele que veio me trazer aqui, viajou 400 quilômetros dirigindo, ele até estava feliz, não sentiu nenhuma dor, veio me trazer especialmente no curso, vai me levar de volta. E eu estou me empenhando assim, estou fazendo esse curso para ajudar a curar o meu pai. E eu sei que o meu foco é o pai o tempo inteiro, eu acabo deixando de lado o casamento. Então a Débora disse para ela, veja só, né? Aquilo que você viu naquela moça hoje é você daqui a 23 anos. Ela é o teu espelho. Que é exatamente isso que está acontecendo. Você, ok, leve essas ferramentas, cuide de seu pai, porém, aceite as escolhas dele. Se a escolha dele for partir, for desencarnar, receba disso. E não vai carregar a energia de seu pai contigo, as dores dele, que isso já está comprometendo o teu casamento hoje. Como é que vai ser daqui a 23 anos, como foi o caso dessa menina, né? Que aconteceu com ela 23 anos atrás. Então aquilo tudo que perturbava na outra, que ela enxergou, na verdade, era o que estava acontecendo com ela, era o que estava incomodando ela para que pudesse ser transformado. Então a gente cada vez mais compreende que nós todos somos um, né? Então eu preciso assim muito observar, eu estou querendo agradar quem, eu estou recebendo de todas essas situações que me incomodam, né? Que área da minha vida se reflete aquilo que está acontecendo ali. Então eu tenho que aprender a receber das minhas sombras, das minhas... E tudo aquilo que me perturba no ambiente, de alguma forma, tem dentro de mim, está ressonando com alguma coisa dentro de mim que precisa ser vista, que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, né? Para que a gente possa, de fato, transformar, não entrar no julgamento. Aquela pessoa age dessa forma, eu não gosto dela, eu não tenho paciência. Tudo que me incomoda no outro está dentro de mim. Então, se doeu, carrega que é teu. Esse é um ditado popular, mas tem fundamento, né? E todas essas ferramentas que hoje estão aí disponíveis para a gente, como do Access Consciousness, elas são para trazer consciência, para a gente aceitar a escolha, aceitar a morte, aceitar a doença, a dor, aprender a aceitar, receber dessa energia sem ter pontos de vista, sem julgar, porque do contrário a gente carrega isso nos nossos ombros, né? Carrega isso, traz isso para a nossa vida, porque nós todos somos o mesmo, cada um que está junto de mim é eu em algum nível, não existe separação. Não é você aí, eu aqui, todos formamos uma consciência, a consciência una, que é a consciência do Criador. Então, tudo que eu possa ver e no outro e transformar em mim, então eu estou usando positivamente as experiências, né? Estou usando a meu favor. Do contrário, se eu estou no julgamento, acho que isso aí não é bem assim, não gosto disso, não gosto daquela atitude, então eu não estou recebendo disso, eu não estou transformando o que se faz necessário em mim, e todos que fazem parte da minha caminhada apontam, são atores no meu teatro, são pessoas que apontam as coisas que eu preciso trabalhar em mim. Então tá aí, aproveitemos a energia do Benedito, né, o irmão Benedito, e não São Benedito, não gosto. Esse poder de cura que ele tem para que a gente possa revelar em nós mesmos essa mesma força, né? Todos temos igual, todos somos um, e aproveitemos as experiências negativas que nos ajudem a olhar para nós mesmos, ter uma outra percepção da realidade, podemos criar uma realidade muito mais favorável, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.